a gente reconhece o sacrifício como algo especialmente doloroso e que a gente deixa para trás algo. Então, quando você deixa algo que você gostava para que outra coisa possa acontecer. Aí você pesa se é uma coisa melhor para você ou melhor para o outro, né? Então você tem esse jogo aí onde você avalia o que está sendo deixado para o que está sendo recebido. Só que essa ideia de sacrifício, se a gente fosse observar a vida acontecendo, e a gente está fazendo essa relação, essa ponte o tempo inteiro com essa estrutura do corpo físico, a capacidade de expressar, né? Mas que, curiosamente, também diz respeito a essa ideia de ação sagrada. Mas essa mesma ação sagrada tem uma conotação de algo que você abandona para que algo possa ocorrer, né? E por que então será que essa ideia de sacrifício está presente na nossa consciência, na nossa forma de pensar? E aí, se você fosse pensar, por exemplo, assim, o nascimento, a nossa chegada, a nossa encarnação, a nossa vinda para a Terra, o nosso tornar-se carne, tornar-se forma, tornar-se corpo, a gente vem pelo ventre da mãe, certo? Então a gente entra nesse portal, nesse grande momento aqui que a gente está vivendo, pelo ventre da mãe. Nesse momento, cada um de nós era o corpo da mãe. E quando a gente nasce, esse é o primeiro sacrifício que ocorre. A gente deixa de ser corpo da mãe para ser um corpo separado da mãe. E veja como a questão corpo e deixar algo para trás para que haja uma ação sagrada, ou seja, você se tornar um humano, né, e ser humano, parte de um sacrifício, de uma ação sagrada, mas que ao mesmo tempo é uma grande dor. Para o bebê é uma grande dor sair do corpo da mãe e se reconhecer outra coisa que não a mãe. Para o bebê, a coisa mais importante do mundo era se reconhecer a mãe. E é por isso até que nos ensinamentos do yoga, o bebê precisa, até os 3 anos de idade, ficar muito perto da mãe, muito perto da mãe, porque ele ainda se sente a mãe, o corpo da mãe. Então ele precisa da proximidade física com a mãe para se sentir chegando na Terra e começar a ter as suas próprias nuances, reconhecer o seu próprio corpo, e aí começa a reconhecer o seu próprio corpo. Então o processo do humano começa reconhecendo a sua própria presença no corpo, começa a reconhecer as mãos, né, os pés, ouvir e sentir o próprio som, começa a sentir todo o processo interno, né, digestivo, respiratório, e a gente começa a reconhecer o corpo. Então, veja como, de fato, naquela lógica do 1 ao 10, como o corpo físico é uma questão central para o humano. O primeiro lugar lá é reconhecer que já não é o corpo da mãe, que não é a presença da mãe, você se torna uma presença própria, que ocorre no seu corpo. Mas esse sacrifício, ele não é necessariamente ruim, tanto que ele é sacro, né? Ele é sagrado. E ele também não é forçado, ele é orgânico. E é muito interessante a gente pensar como o nosso corpo tem a capacidade de sacrificar a ele mesmo para se transformar em algo novo, organicamente, sem nenhuma questão psicológica, nenhum drama moral em relação a essa transformação. Quando você é uma criança, um bebê, e passa a ser uma criança, você abandonou a forma do bebê. O seu corpo se transformou, ele abandonou uma forma antiga, ele se sacrificou àquela forma antiga, para que você se tornasse uma criança. E assim, consequentemente. Todo o processo da estrutura humana se dá com o corpo físico sacrificando a sua forma anterior para assumir essa nova forma, aonde é possível ocorrer uma presença com um maior grau de consciência. E se a gente observa isso de uma forma tão natural e tão orgânica de acontecer, como é que para a gente os processos mentais são tão difíceis e dolorosos? Se na nossa genética está gravada uma possibilidade orgânica e natural e quase que óbvia do processo, quase, né? A gente poderia colocar nesse termo. E como que nos nossos processos mentais é tão doloroso você abandonar algo que não está servindo mais para que algo novo possa servir agora. Aí como a gente quer ficar mantendo uma ideia velha junto com a gente. E aí, principalmente, quando você se relaciona com a sua imagem do corpo, que imediatamente, no momento seguinte, o corpo não hesitará em abandonar essa imagem para se transformar. Agora, a nossa mente hesita quantas vezes em abandonar essa ideia que ela vê refletida para se transformar. Então, por isso que essa questão que a gente também já comentou
em alguma aula atrás, né, aquele drama do 2 e do 3, essas questões mentais, elas refletem 2 mais 3, 5 no corpo. E como é difícil abandonar essa ideia do corpo como uma identidade. E, no entanto, se você observa a própria vida, ela é um constante sacrifício. Ela abandona a sua forma anterior para dar lugar à nova forma. E assim por diante, amorosamente, no seu fluxo natural da vida. E aí você observar isso ocorrendo no teu corpo pode dar um insight para os processos psicológicos. Observar o que ocorre com o teu corpo é um grande insight para você fazer o mesmo paralelo com o que ocorre com os teus processos mentais. E como pode ser natural e orgânico você abandonar velhos tipos de pensamento, velhas formas de ver o mundo, sem que isso cause nenhum impacto, no sentido negativo do impacto, porque o fluxo é para a transformação. A vida é uma transformação. E se a gente fosse fazer também um outro paralelo aqui, quando a gente está, e a gente poderia usar a meditação que a gente está fazendo, né? Quando você está com os braços erguidos e começa a doer, e você vai ficar ali, vai permanecer, vai tentar criar as condições para permanecer. De certa forma, você está sacrificando o seu corpo para permanecer ali. Você está sacrificando um bem-estar, uma possibilidade de estar mais relaxado, mais tranquilo, por algo maior. Isso dá indício também da nossa capacidade de colocar o corpo à prova para uma transformação. E veja que interessante, porque a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, de que o corpo tem uma capacidade de abandonar algo para se transformar. A gente começou agora essa conversa aqui, né? Eu trouxe essa conversa para o ponto inicial que é ali, o nascimento. E a gente vai transformando. E a gente vai chegar num ponto crucial, onde a gente vai ter a maior lição dessa qualidade do corpo, que é quando o corpo sacrifica ele mesmo para que você se lance nos campos sutis. E veja, a vida está o tempo inteiro, o corpo está o tempo inteiro te ensinando a abandonar essa ideia velha que está ficando para trás enquanto ele se transforma. Porque quando você for deixar o corpo, você vai precisar ter aprendido isso, de que o corpo se transforma e ele tem a capacidade de se sacrificar para que a alma continue a sua jornada na matéria, agora aqui indo para os campos sutis. A jornada continua. O corpo é que se sacrificou para que essa jornada tivesse a oportunidade de continuar. Sem esse sacrifício último do corpo, você não é lançado nos campos sutis para os próximos desafios. Então, o corpo sempre vai se sacrificar. E aí é muito interessante você observar esse processo natural da vida e trazer ele para essa perspectiva psicológica. Isso vai ajudando você a abandonar a ideia de quem você é. E é por isso que a ideia de que a gente é, o NAM, a identidade, está muito relacionada com o corpo. Essa é o nosso desafio último. Quando você estica a sua identidade, né, o NAM, muito longo, aquilo se expressou na matéria, teve um impacto nos campos materiais densos e esse campo se sacrifica. Sacrifica para quê? Siri, para que você possa ser o fluxo da intuição constante. E um ponto que é interessante reforçar aqui é que não significa que você precisa negligenciar o corpo. É justamente o contrário. Você precisa promover uma alta qualidade desse sistema para que ele possa fazer esse processo de uma maneira saudável e cada vez mais orgânica e natural.